Olá pessoal, hoje tenho algo muito legal para mostrar a vocês. Chama-se televisão e permite que você veja imagens que estão muito distantes, como se estivessem ali na mesma sala que você. Coisa doida, certo? Mas não, sério, isso é muito incomum para televisões. É o NEC Multisync V463. E se você é muito fã de computadores, provavelmente sabe que esse nome geralmente aparece nos monitores de computador da NES. Na verdade, isso não é realmente uma TV, embora definitivamente estejamos assistindo TV nela agora. Isso é, onde diabos está o controle remoto? Lá vamos nós. Sim, então estamos assistindo à estação local de Seattle 105, que eu acho que é uma das muitas redes de compras que temos no ar por aqui. E você notará que isso é 480i. Agora, esta TV receberá sinais 1080i. Ela os exibe muito bem. É um painel nativo 1920-1080. Mas escolhi esta estação especificamente porque quero mostrar algo a vocês. Veja, o texto aqui está meio que com alguns problemas, na verdade. Talvez você não consiga ver isso, peraí. Vamos deixar isso um pouco mais fácil. Bem, isso não vai ajudar. Tem aquele equipamento de videografia de nível profissional, amigo? Vamos tentar de novo, tudo bem. Aí vamos nós. Supostamente isso está lhe dando um bom close agora. Então você pode ver que as letras estão com alguns problemas. Bem, veja isso. Vamos pegar o controle remoto aqui, pular para o USD, e eu vou aqui e desligar o desentrelaçamento. Aí vai. E agora espero que você possa ver que as letras estão com problemas bem diferentes. Se você não está familiarizado com o conceito de desentrelaçamento, os sinais de televisão de definição padrão, bem como os sinais HD 1080i, chegam à sua TV como dois campos de dados separados. É cada linha par e então cada linha ímpar, uma após a outra. E não havia muito consenso sobre como exatamente transformar isso em uma imagem de tela cheia em televisores CRT, convencionais antigamente. Eles funcionavam nativamente dessa maneira. E graças à persistência do fósforo e à persistência humana da visão, não era realmente um grande problema. Em telas LCD, que são intrinsecamente progressivas, é um problema muito maior. Este não é o tópico do vídeo. Estou apenas demonstrando que isso é algo que você provavelmente nunca percebeu o que estava acontecendo com sua televisão de consumo. Eu diria que a esmagadora maioria dos consumidores não tem ideia do que é entrelaçamento. E eles não se importam, porque as TVs de consumo já resolveram isso. Não sei o que todos eles fazem. Talvez alguns deles façam Bob, talvez alguns façam Weave, talvez eles usem um híbrido. Não importa porque todos eles parecem bons, parecem do jeito que você espera. E os consumidores geralmente não são muito exigentes sobre como suas estações locais de definição padrão aparecem em suas enormes televisões HD de qualquer maneira. Então, isso realmente não é algo para o qual alguém se incomodaria em dar ao usuário uma configuração. Mas é claro que esta TV não é para consumidores. E na verdade, esta nem é uma televisão. Eu sei que já disse isso várias vezes, mas preciso insistir. Ok, deixe-me mostrar o menu desta coisa novamente. Ok, este é o OSD onde você configura todas as suas várias opções para a própria TV. E então este é o controle para o sintonizador de TV. Então, se eu pressionar o menu principal novamente, ele aparece sobre isso. Se você olhar bem de perto, você pode ver que um desaparece, mas logo antes disso o outro é sobreposto a ele por um momento. E isso porque a sintonia real da TV está sendo feita por esse cara, que é um módulo totalmente separado e independente, que apenas se conecta na lateral da TV e alimenta um sinal que já foi decodificado e transformado em HDMI. Isso não tem ideia de como sintonizar televisão HD? E isso faz sentido porque este é um display comercial. Em outras palavras, isso é algo destinado a ser vendido a empresas para uso em espaços públicos. Você não coloca isso em sua casa. De qualquer forma, você não iria querer fazer isso, porque para esse display LED de 46 polegadas com iluminação de borda, esse negócio custava cerca de $2.500, numa época em que um aparelho equivalente para o consumidor custava cerca de $700, se não menos. Você nunca compraria isso para si mesmo. Mas se você é uma empresa, bem, você terá muitas necessidades muito especiais. Então, o que você compraria para isso é, por exemplo, para colocar em uma sala de espera de hospital. Você sabe, ele fica lá e mostra a você qual pode ser o tempo de espera se eles forem tão avançados. Mas, principalmente, ele apenas executa uma apresentação de slides com informações sobre quais serviços o hospital oferece e recomenda que, se você acha que está tendo sintomas de ataque cardíaco, você provavelmente deve avisar uma enfermeira, para que eles não deixem morrer ali, na sala de espera. Mas nessa aplicação, você precisa de coisas que os consumidores nunca precisariam. Por exemplo, essas TVs são feitas para serem deixadas ligadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, por anos e anos, e anos. Então, elas têm resfriamento mais avançado. Em alguns casos, eles afirmam ter painéis LCD mais resistentes à queima por razões óbvias. Mas vai muito além disso. Vou falar um pouco sobre isso. Mas o ponto é que, em muitas aplicações comerciais, você,
Você não tem interesse em receber televisão local? Você vai ter a TV ali reproduzindo um feed local de algum tipo de uma fonte HDMI ou até mesmo de um driver USB ou algo assim. Então, por que incluir a despesa extra de um sintonizador de TV? Na verdade, há uma galáxia inteira de monitores comerciais que não têm sintonizadores integrados. Mas suponha que você tenha um monte dessas coisas. As use para vários propósitos e um dia decida que seria legal poder usar isso como uma televisão de verdade. Bem, você pode comprar este módulo da NEC, que se conecta e lhe dá essa capacidade. Ele também lhe dá uma porta USB, para que você possa conectar uma unidade USB e reproduzir uma apresentação de slides de arquivos de imagem, ou MP4, ou algo assim. E tem um conector Ethernet que é usado para algo chamado IPTV, sobre o qual não sei nada. Pesquisei brevemente no Google. Aparentemente é uma coisa na Europa. Acho que é só TV que é entregue por IP bruto. Isso é tudo que eu sei sobre isso. Mas o ponto é que é completamente opcional. Mas é opcional. É algo que você pode adicionar. E normalmente você não pode adicionar coisas a uma televisão de nenhum tipo. Nem mesmo monitores costumam ter slots de expansão. Mas este tem, e é um dos muitos monitores comerciais que tem esses slots. E voltaremos a isso mais tarde. Vou falar sobre todo o resto sobre esta TV e depois voltaremos e falaremos sobre o slot aqui. Vamos colocar outra imagem na tela aqui. Não quero ficar apenas olhando para um retângulo preto aqui o tempo todo. Ah, espere um minuto, não fazemos isso? De qualquer forma, obviamente essa coisa tem uma entrada HDMI que eu não conectei. Estou definitivamente preparado. Eu definitivamente pensei nesse vídeo antes de começar a filmar. Lá vamos nós, Vou deixar isso aqui, essa imagem é boa o suficiente. Então, só para escolher algumas outras aplicações para displays comerciais como este, painéis de menu. Se você vai ao McDonald's, você sabe, você chega até o caixa e você realmente não descobriu o que quer. E você está olhando para o menu, e ele continua mudando para outros menus com coisas que você não quer. Enquanto você está ali e eles estão olhando para você, e você está atrasando a fila porque, por algum motivo, eles não precisavam fazer isso por 20 anos. Mas agora precisam. Sim, é para isso que você compra um desses. Porque eles são melhor projetados para lidar com ambientes de alto calor, ambientes de baixa manutenção, esse tipo de coisa. E então, outro exemplo são os video walls. Se você for a um aeroporto e eles tiverem uma grande via com uma tela enorme feita de uma grade de 8 por 8 de TVs de 42 polegadas, ou algo assim, feita de TVs como esta. Eles são projetados para esse tipo de coisa, de cima a baixo. Vou mostrar alguns recursos diferentes para isso. E por exemplo, essas molduras, elas realmente saem. Não posso realmente fazer uma demonstração disso porque teria que retirar todos os parafusos de cima. Mas você pode realmente tirar todo o plástico da TV para deixar as molduras mais finas. Você também notará que não há botões na frente e também não há nenhum nas laterais porque, bem, primeiro, você vai bater essas coisas uma contra a outra. E segundo, depois que você tirar a moldura, não haverá lugar para colocar os botões. Então os botões estão todos aqui na parte de trás, especificamente para esse propósito. Da mesma forma, não há alto-falantes na parte inferior. Há alto-falantes, mas são os piores que já ouvi na vida. Esses caras aqui e aqui. Sabe de uma coisa? Deixa eu ver se eu consigo realmente fazer algum som com eles, porque eu não consigo nem expressar para você o quanto essas coisas são ruins. Na verdade, eu tenho duas dessas TVs, e ambas têm os piores alto-falantes que já ouvi na minha vida. Na verdade, vou reproduzir o último vídeo que gravei aqui, porque ele não será identificado pelo conteúdo. Pois é, sim. Funciona. Sim, não sei se está ficando claro, mas é inacreditavelmente metálico e miserável. E acho que a razão para isso é que você realmente não espera usar os alto-falantes embutidos para qualquer propósito. Na verdade, você absolutamente não precisa porque, se você olhar aqui de lado, há terminais de alto-falante. Essa coisa tem um embutido como, eu acho que é como um amplificador de 10 watts ou algo assim. Não é muito, mas faz muito sentido. Porque se você estiver instalando esse aparelho em algum local público, se quiser que as pessoas consigam ouvi-lo, provavelmente você vai pendurar um par de alto-falantes externos, como alto-falantes comerciais, naqueles pequenos suportes de parede giratórios. E você sabe, você não quer ter que comprar um amplificador separado para a TV, certo? E você tem que encontrar um lugar separado para montá-lo. E você vai ter que encontrar uma tomada para ele e tudo mais. Quer dizer, a maioria dos consumidores não vai se importar com isso porque, supondo que você não esteja satisfeito com o som dos alto-falantes integrados ou de uma barra de som, o que acontece com a maioria das pessoas, então você provavelmente estará disposto a abrir espaço para um amplificador. Sabe, descubra como você vai trabalhar sua sala de estar em torno disso. Mas você sabe, uma empresa que precisa instalar 25 ou 50 ou 2.000 dessas coisas em todos os tipos de edifícios diferentes por todo o país, ou em vários países, eles não podem prever para que terão espaço. E cada passo extra, cada peça extra de equipamento, é um nível extra de aborrecimento que eles têm que passar. E então, eles estão dispostos a pagar mais por cada TV para ter isso embutido. Agora, é claro, você pensa, bem, e todas as empresas que estão pagando mais por essas TVs que não precisam desse recurso? Bem, essa é mais ou menos a história dessa coisa toda.
Você está pagando um prêmio para obter esse pacote incrível de recursos que a maioria das empresas não precisará. Mas tudo o que você poderia pedir está lá. E é por isso que, se olharmos o menu, essa coisa está absolutamente abarrotada de recursos. Há todo tipo de coisa aqui que você nunca encontrará em uma televisão de consumo. Um exemplo disso foi a configuração da interlace. Acho que nunca vi isso em uma TV de consumo. Talvez se você quisesse aprofundar nas configurações de um desses OLEDs da LG, ou algo assim, talvez isso esteja lá. Mas eu nunca vi. E então tem outras coisas aqui. Como o algoritmo de detecção de entrada é ajustado. Você tem 4 opções diferentes para detectar entradas. Quem diabos precisa disso, certo? Se você estiver usando essa coisa em casa e ligá-la e ela estiver na entrada errada, basta pressionar o botão para alternar para a entrada correta. Bem, em uma aplicação comercial você não tem tempo para perder tempo com isso, certo? Você precisa que essas coisas liguem quando o disjuntor for acionado pela manhã e estejam na entrada correta imediatamente por quê? Bem, há uma boa chance de que, se você for um restaurante ou um hospital, não tenha ninguém por perto que tenha tempo para aprender a consertar essas coisas quando elas quebram. Alguém sabe onde está o controle remoto? Eles sabem qual botão apertar? Eles estão ocupados demais para realmente apertar esse botão? As respostas são não, não e sim. Estou colocando um ponto muito bom nisso. Eu sei. Mas é porque muitas pessoas não percebem essas limitações, que muitas coisas como essa são instaladas, e então o técnico vai embora. E então ninguém que realmente interage com ele tem ideia de como fazer as coisas mais básicas. E essa é a realidade para a qual produtos como esse devem ser projetados. Outro exemplo disso, se formos ao menu aqui, há uma seção de programação e você pode realmente dar a essa coisa uma programação complicada. Dia a dia, de quando ela deve ligar e desligar novamente, porque você não tem tempo para um funcionário se lembrar de fazer isso todos os dias. Se eles se esquecerem de fazer isso, a TV fica desligada o tempo todo. Basta fazer com que ela faça isso sozinha, certo? Coisa boba de colocar em uma televisão de consumidor, mas obrigatória para algo assim. Deixe-me apenas trocar as entradas aqui. Vou mostrar outra coisa que você provavelmente não encontrará na maioria das televisões americanas. Certamente isso pode realmente tornar essa coisa interessante para algumas pessoas assistindo. Talvez você queira realmente comprar um desses, porque eu mudei para a entrada de vídeo composto. E se formos aqui para o sistema de cores, isso fará NSC e PAL, e secam e 4,43 NEC e PAL 60. Então, esses são todos padrões de televisão de definição padrão, mas os que as pessoas mais falam online são NTSC e PAL. O secam aparece ocasionalmente, mas ele só foi usado em alguns países. Eu acho que foi, oh meu Deus, o que era? França. E então acho que vários estados do leste europeu. Mas então esses aqui embaixo, quase ninguém fala sobre eles. 4,43 NTC. Acho que é NTSC que foi ajustado para funcionar na América do Sul em 50 Hz, algo assim. E então PAL 60 é o oposto. É o padrão PAL, mas foi projetado para funcionar em 60 Hz, o que eu acho que... Não consigo lembrar para que diabos serve o PAL 60. A questão é que esses são padrões realmente estranhos que, até onde eu sei, a grande maioria das televisões que você pode comprar neste país não suporta. Mas isso faz tudo. Agora, parte disso, tenho certeza, é apenas porque eles estavam sendo vendidos em todo o mundo e eles tinham apenas um modelo que vendiam em todos os lugares. Mas também, se por algum motivo você tem uma empresa e precisa conectar algum equipamento que foi importado de algum lugar e nunca teve um modelo específico dos Estados Unidos, sabe, um videocassete ou um DVD player ou algo assim, então essa coisa é compatível com qualquer coisa que você possa conectar a ela. E esse é um recurso legal que quase ninguém precisa. Mas se você precisar, ficará feliz que esteja lá. Então, se eu ainda não deixei claro, essa coisa irradia profissionalismo. E que nerd não ama isso? Queremos encher nossas casas apenas com as coisas que os profissionais usam. Porque os profissionais ficam com o que há de melhor. Eles recebem as melhores partes e não são sobrecarregados com besteiras. Olhe para este USD. É lindo, certo? É tão simples. É tão direto ao ponto. É apenas texto, controles mínimos. É incrivelmente legível quando você vai nas configurações de imagem. Acabei de lembrar disso. Há um indicador de pegada de carbono. E conforme você diminui o volume, ele fica cada vez mais positivo sobre salvar o meio ambiente. Então, ok. Tem um pouco de besteira aí. Não que eu discorde de salvar o meio ambiente. Só que é uma maneira muito cafona de fazer isso. Mas o ponto é sim. Você tem permissão para ver tudo e é tudo muito simples e direto. Não existem 7 níveis avançados. Realmente avançados. Está tudo ali para você usar. E é isso que todos nós queremos, certo? Mas a questão é, você realmente precisa da maioria dos recursos extras? E a resposta provavelmente é não, para ser honesto. Por exemplo, vamos dar uma olhada no recurso PIP. Quer dizer, hoje em dia toda TV tem imagem, certo? Mas este tem algumas características que o seu provavelmente não tem.
Deixe-me pegar o sintonizador de TV de volta. Curiosidade. Você não deve conectá-los enquanto estiver funcionando. Aliás, uma curiosidade. Eu testei. Não faz mal nenhum. A TV explode, o pop chia. Ok, bom, eu fritei. Tudo bem. Agora vamos ligar o PIP e definir nossa entrada aqui para o PC. Acho que ele foi personalizado para selecionar apenas 3 entradas. Então vamos entrar e mudar isso. Aqui está outra coisa que é muito específica do negócio. Mantenha o modo PIP. Se você ligar isso, depois de desligar a TV e ligá-la novamente, o PIP ainda estará ligado. Isso por quê? Bem, se você estiver usando o PIP, você sempre vai querer que ele esteja lá. Então você não quer ter que ligar a TV e apertar o botão todo santo dia, certo? Tudo bem, onde estão nossas entradas? Isso é estranho, isso não está me deixando escolher essa entrada. Sabe de uma coisa? Eu posso ter tropeçado em algo, isso não vai dar certo. Eu não tinha tentado o PIP até agora, na verdade, e não acho que ele vai sintonizar 2 sinais HD ao mesmo tempo. Ele diz que vai colocar a entrada DisplayPort lá embaixo, no entanto. Eu tenho algo com isso? Ok, vamos ver se isso vai chegar. Acho que vai. Aí vamos nós. Um pouco inconveniente, mas vamos fazer funcionar. Tudo bem, então são 2 fluxos do mesmo computador. Vamos mudar isso de volta para a TV na entrada principal. Pronto, isso é muito melhor. Agora, a razão pela qual eu estava fazendo isso, no entanto, não era para mostrar o PIP. Você sabe o que é um PIP? Eu queria mostrar o modo Pop PIP. Pop. Não tenho ideia do que é um pop. A propósito, eu pesquisei isso no Google e não consegui descobrir o que é. Significa imagem fora da imagem. O que vai ser isso? Ok. Admito que, de todas as coisas que poderiam ter sido, não era isso que eu esperava. Então, meio que deixa isso vazio. Claro, por que não? As outras, no entanto, fazem um pouco mais de sentido. Você pode fazer lado a lado. Eles chamam isso de picture by picture. E se selecionarmos esta? Isso é ótimo. Não sei qual é o aplicativo para isso, mas você pode fazer se quiser. Não tenho ideia do que dizer sobre isso. Eu não tinha preparado nenhuma nota. Agora, outro recurso que está enterrado aqui é chamado de marcador de texto. Não tenho ideia de como isso funciona. Vou ativá-lo. Vamos ver o que ele faz. Excelente. Então o manual não tinha informações sobre como o recurso de marcador de texto funcionava. Ele dizia que estava lá. Então, você sabe quando está em uma sala de espera ou algo assim e tem um, sabe? Bem, assim basicamente você tem um, como uma estação de TV local tocando, mas na parte inferior há um texto rolando avisando sobre informações. Bem, é para isso que serve esse recurso. Mas o manual não disse de onde vem o marcador de texto. Então eu estou tipo... Parece uma coisa estranha não documentar, mas tenho a forte sensação de que eles provavelmente presumiram que qualquer pessoa que usasse isso teria um relacionamento de serviço com ele. Então, se houvesse algo que eles não soubessem, eles poderiam simplesmente ligar para o representante e eles explicariam. Então, o manual está faltando muitas informações. Ok, mas agora o que vejo é que o ticker de texto é apenas outra maneira de fazer o PIP. Você viu que ele desligou o PIP normal quando eu o liguei? Tenho quase certeza de que o que estamos vendo é apenas a borda superior cortada da tela. Deixe-me pegar meu teclado aqui. Vamos ver se isso é verdade. Movendo o mouse para cá. Aí está, certo. Sim, o mouse não está distorcido. Então, isso não está sendo comprimido naquele espaço. Ele está apenas mostrando a borda superior da tela. Então tudo o que você precisa fazer é escrever um software que apenas role o texto na parte superior da tela e pronto. Você está pronto para começar. Tenho que admitir. Eu não fiz. Eu não sabia o que esperar, mas eu não esperava isso. E parece que ele realmente o torna parcialmente transparente. O que? Bem, obviamente isso faz muito sentido. E parece que você pode movê-lo para cima sem descortá-lo. Então você pode colocar isso no meio da tela se quiser. Podemos fazer com que ele corte a imagem menos ou mais e podemos torná-la mais ou menos transparente. E então detectar. Não faço ideia do que isso faz. E então há uma opção de fade aqui. Eu li sobre isso no manual. Acredito que se voltarmos e desligarmos isso, e depois ligarmos novamente. Acho que isso não funciona quando você faz dessa forma. Bem, basicamente, acho que deveria haver uma maneira de ligar e desligar o marcador de texto, onde ele aparece gradualmente e você rola uma mensagem, e então ele desaparece gradualmente novamente. Mas, novamente, o manual não disse. Agora o que notei é que você também pode colocar isso no modo vertical para que você possa ter um marcador de rolagem vertical também. Então, esse é um recurso que qualquer um de nós tem utilidade? Provavelmente não. Mas não é legal saber que seria tão fácil se você quisesse fazer isso? Basta comprar uma dessas TVs. Mais fácil falar do que fazer, na verdade. Chegaremos a isso mais tarde. Tudo bem, deixe-me tirar esse cabo DisplayPort daqui antes que eu tropece e quebre meu pescoço ou, você sabe, derrube a TV. O que seria uma tragédia muito maior. Então, não consigo nem começar a explicar todos os recursos de software que essa coisa tem.
Abordaremos mais alguns, mas provavelmente deveríamos dar uma olhada em algumas das propriedades físicas primeiro, porque há algumas coisas aqui que você realmente precisa saber. Vamos trazer nossa segunda câmera de volta, porque não há como colocar essa câmera lá. Então você pode ver por baixo até onde vão as entradas. Não é tão terrivelmente exótico, mas há algumas coisas estranhas. Por exemplo, mencionei o DisplayPort. Acho que nunca vi isso em uma televisão de consumo. Provavelmente está por aí, em algum lugar, mas é bem raro, certo? O que é mais raro é ver HMI, mas só um deles. Quer dizer, com que frequência você vê isso? Bem, esta TV compensa por ter não apenas um, mas dois DZI. Isso porque tem entrada e saída. Explicarei o porquê em um momento, é bem estranho. Em seguida, temos uma porta VGA, mas não apenas uma porta VGA, ela também é rotulada como DVD HD Video 2. E isso é porque aqui está um pin-out para essa porta. Isso aceitará VGA e componente, aos quais eles estão se referindo aqui como DVD. E então, é claro, se for componente 1080i, é HD. Eles estão apenas usando isso como uma abreviação. Não sei porquê, é um comportamento muito estranho. Então, Video 2 é uma segunda entrada composta. O composto primário é, claro, este conector, BNC aqui. Então, acho que você poderia comprar um monte de adaptadores diferentes da NEC para alimentar vários sinais nisso. Então, é bem versátil. Mas eles também não colocaram todas essas portas lá individualmente para não desperdiçarem um monte de espaço. Essa coisa é bem compacta, na verdade. É um LCD com iluminação de borda, então poderia ser mais fino, exceto por todas essas coisas aqui atrás. Mas se eles apenas você sabe colocassem as portas, então seria muito maior e não valeria a pena o espaço extra, já que a maioria das pessoas não precisaria disso, mesmo em um ambiente empresarial. Então, tudo faz sentido. E então, é claro, aqui temos os botões, como eu disse. Todos os controles estão na parte de trás. E então temos estes. Temos duas portas seriais e uma porta Ethernet. Porque absolutamente tudo nesta TV pode ser controlado remotamente. Cada configuração, cada recurso. Você pode ligá-lo, você pode desligá-lo, você pode ligar o PIP, você pode definir as entradas, você pode ajustar o brilho e a cor. Literalmente tudo pode ser feito com RS-232. E a razão pela qual há duas portas é porque você pode conectá-las em cadeia. Se você tiver essas configuradas em um video wall, isso suportar video walls de até 10 por 10. Então 100 TVs em sequência. Você pode simplesmente conectar em cadeia o sinal serial do seu PC no primeiro, depois no próximo e no próximo e no próximo e no próximo. E cada um vai repetir até chegar ao fim. Então, você não precisa passar 100 cabos de controle separados. Agora, a Ethernet, infelizmente, não tem isso. E isso é meio chato, porque passar 100 cabos Ethernet até sua parede de vídeo parece bem miserável. Mas tenho a impressão de que talvez você não consiga fazer tudo pela Ethernet. Acho que você deve usar a porta serial para a maior parte disso. E então a interface IP é principalmente para SNMP. Você pode realmente monitorar a temperatura dessa coisa e várias outras coisas sobre seu status de saúde remotamente. E ele pode enviar um e-mail para você se algo der errado. Se esta TV superaquecer e desligar, ela realmente emitirá um e-mail de alerta. Quão louco é isso? Mas falando em controle remoto, há algumas outras coisas interessantes acontecendo até onde isso vai. Por exemplo, aqui na lateral acima das saídas do amplificador, temos conectores de 3,5 mm para entrada e saída de áudio. Nada muito louco aí. Mas acima disso, há outro 3,5 que é rotulado como entrada remota. E admito que não tenho 100% de certeza do que está acontecendo lá, porque o manual não menciona nada sobre isso. Não consegui pesquisar nada no Google. Não apareceu nada. Há uma página que diz apenas que é onde você pode conectar um controle remoto com fio. Uma possibilidade é que você queira usar isso em um ambiente onde os controles remotos Braille não funcionariam. Não sei se há interferência com eles, mas talvez você os tenha atrás de um vidro que bloqueia o AR. Ou você tem algum tipo de acabamento de madeira ao redor da lateral que também esconde o receptor IRR. Você provavelmente poderia conectar um diodo fotográfico ali e colocá-lo em um lugar que o controle remoto possa alcançar. Então alguém teria que saber que se quisesse ligar a TV, teria que apontar para cá. Falando em ligar a TV, no entanto, meu recurso favorito sobre isso, e eu queria que todos os controles remotos de TV fossem assim. Ele tem dois botões de energia, e isso porque um só liga a TV. Se eu pressiono, nada acontece porque a TV está ligada. Você já está descobrindo por que isso está certo. O outro desliga. E é só isso que ele faz, só desliga. Por quê? Porque você chega de manhã, o video wall ligou, mas algo deu errado. Duas das suas 25 TVs não estão ligadas. Bem, se você pegar seu controle remoto normal com o botão de alternância e apontá-lo para elas, e apertar o botão, agora 23 delas vão desligar, e as outras duas vão ligar. E agora você está jogando sem parar e não pode ganhar, certo? Bem, com isso, se você apertar ligar, qualquer um que estiver desligado, liga, o resto fica do jeito que está. Entendeu? Faz muito sentido, certo? Bem, se isso não for granular o suficiente, você tem outras opções.
Você pode personalizar os códigos remotos neles. Há um cabeçalho de ID neles que você pode definir a partir do controle remoto. Você digita algum código aqui e pode endereçar até 100 TVs individualmente ou em grupo. Se você pegar suas 25 TVs e definir as 4 primeiras para o grupo 1, depois grupo 2, grupo 3, grupo 4, então você pode ligar e desligar uma faixa inteira de TVs de uma vez, ou qualquer outra coisa que você queira fazer. E esses códigos também funcionam na interface serial. Então, se você tem 100 TVs, não precisa enviar 100 comandos. Você pode atingi-los todos de uma vez. E já que estamos falando de paredes de vídeo, há um recurso aqui que, novamente, eu ainda não testei. Espero mesmo que funcione exatamente como descrito. Entramos aqui para... Bem, eles chamam de multidisplay aqui, mas depois renomearam para Telematrix. Ah não, lá vamos nós, tem a opção Telematrix. E há toneladas e toneladas e toneladas de configurações aqui. Na verdade, acho que a matriz de blocos é um submenu. Aqui vamos nós. Você pode realmente dizer à TV onde ela está no video wall? Então você diz, certo? Nossa parede tem 4 monitores de largura, 4 monitores de altura. Então, eu sou o monitor número 4. E você pode ver que ele está iluminado, aquele. Então nós dizemos a ela qual parte do sinal ela está recebendo. E então, eu acredito que fazemos isso e pronto. Ele realmente corta essa parte da imagem internamente. Então você não... Desculpe, eu provavelmente deveria explicar isso um pouco. Normalmente, em um cenário de video wall, você tem um processador de video wall. Então você pegaria um. Bem, espero que uma imagem 4K. Embora antigamente fosse 1080 e antes disso era 480. Você pega uma imagem de alta resolução, você alimenta nessa coisa. E então, o processador tem, você sabe, 25 ou 100 saídas. E cada uma alimenta uma TV diferente. Bem, obviamente há desvantagens com isso. Você tem que passar 25 ou 100 cabos até suas TVs. Você tem que colocá-los todos na ordem certa. E você tem que comprar um equipamento separado. Esses caras não só podem fazer o processamento eles mesmos, você nem precisa passar mais de um cabo. O propósito das portas DCI duplas é o encadeamento em série. Você pode passar um sinal DCI para a TV 1. Depois fazer um loop para a próxima e assim por diante, até o fim do video wall. Então, um cabo DCI, um cabo serial e todo o seu video wall está conectado para dados. Você ainda tem que passar 100 cabos de energia, o que você pode fazer. Mas ainda assim, isso é muito legal, certo? Não que você tenha alguma utilidade para isso. Então, vamos falar sobre algo que você pode ter utilidade. Deixe-me desligar a matriz de blocos aqui. Ah, bem rápido. Se apenas ajustarmos isso, podemos percorrer qual parte da imagem estamos obtendo, e então, se ajustarmos isso, podemos obter partes maiores dela. Ah, e então, o que é composição de blocos? Não tenho ideia do que é composição de blocos. Excelente. Ah, sabe uma coisa? É compensação de blocos. Acabei de lembrar, li sobre isso. Você pode realmente dizer às TVs a espessura de suas bordas e calibrar a quantidade que está sendo perdida entre os conjuntos. Então, se eu tiver 4 TVs em um quadrado aqui, ele vai apagar um pouco naquela borda, e naquela borda para compensar a parte que seria visualmente perdida aqui. Então, tecnicamente, você está jogando fora parte da imagem. Mas para o espectador, ele vê uma imagem total mais coerente, se isso faz algum sentido. Se não, pesquise no Google. Eles têm PDFs. Ok, vamos voltar ao tópico inteiro do slot. Eu fiz um monte de barulho antes sobre como o design do módulo de slot permite que você compre uma TV, sem esse recurso de sintonizador desnecessário. Caso você seja uma das muitas empresas que não precisam disso. Eu estava meio que jogando fumaça. Eu não acho que esse seja o motivo para isso. Há muitas empresas que fazem monitores comerciais que colocam sintonizadores neles. Duvido que custe muito, mas significa que você pode trocar esse grande módulo antigo aqui por algo que faça outra coisa, porque provavelmente você não usará todas essas entradas de uma vez. E em particular, se estiver usando o sintonizador, provavelmente é tudo o que você está usando. Mas se estiver fazendo outra coisa, provavelmente nunca precisará de um sintonizador. Então, por que não trocá-lo por uma função completamente diferente? Então, por exemplo, a NEC fez outro módulo que lhe dá suporte HD SDI. Não é uma necessidade muito comum para esse tipo de coisa, eu acho. Mas está lá se você quiser. E uma necessidade ainda menos comum, eu suspeito, é o módulo RSP. Não sei se encontrarei uma foto disso, mas juro que encontrei uma quando estava procurando há um tempo. É literalmente, você conecta um cabo Ethernet nele, e então envia um fluxo RTSP. Então você poderia ter o OBS, transmitindo diretamente para uma TV, certo? Mas a realidade é que a grande maioria das empresas provavelmente está usando essas coisas para instalações estáticas com, como eu disse, displays de sinalização digital nelas. E para esse propósito, você praticamente sempre vai usar esse tipo de coisa. Não necessariamente esta marca, embora sejam populares. Mas o mercado para pequenos gadgets que controlam placas digitais é gigantesco. Há tanta diversidade que você pode obter algo para fazer praticamente qualquer coisa que você possa imaginar.
Há montes e montes de pequenas caixas como esta que fazem coisas tão simples quanto reproduzir imagens de uma unidade USB ou arquivos de vídeo até. Bem, como se essa coisa fosse na verdade uma espécie de OBS do tamanho de um pequeno eletrodoméstico. Se preferir, você pode, por exemplo, conectar uma unidade USB com alguns arquivos nela. Você sabe, imagens, vídeos, o que for. E então você pode conectar um feed HDMI de, digamos, uma caixa de satélite. E então você pode fazer essa coisa exibir a entrada HDMI na saída HDMI, enquanto periodicamente sobrepõe imagens do drive USB nele. Ou em outro modelo que eu tenho, ele realmente tem um sintonizador de TV integrado, e você pode fazer com que ele faça a mesma coisa com uma transmissão de televisão ao vivo. Então você pode criar programações para que em diferentes horas do dia ele exiba coisas diferentes. Ou você pode conectá-lo com scripts complexos para que, por exemplo, uma pessoa que administra essas coisas me disse que eles realmente as usam para mensagens de emergência. Então eles têm isso conectado a todas as TVs, no. E se houver um incêndio ou algo assim, eles podem realmente fazer com que essas coisas silenciem a televisão e em seguida rolar uma mensagem pela tela, dizendo a todos qual é a emergência. Então você já está pronto para ir embora. Se você está construindo uma placa digital, você tem a escolha do lixo. O único problema é que, bem, você tem uma caixa separada agora que você tem que descobrir onde colocar. Você tem que pendurá-la em algum lugar, seja na parte de trás da TV ou na parede. Então você tem que dar energia a ela. Então você tem que passar um cabo HDMI para a TV. E se você simplesmente não tiver espaço para isso, em muitos lugares simplesmente não há espaço nem tomadas suficientes. Seria bom se fosse apenas um módulo. Bem, então sobre isso. O propósito real deste slot é instalar um destes little guys, se preferir. Eu simplesmente não consigo segurar todas essas linhas. Tem que haver um jeito melhor. Claro que há. Deixe-me encontrar um teclado. Você provavelmente consegue ouvir isso, mas tem um ventilador pirando aí atrás. Porque, como tenho certeza de que não preciso explicar mais, este é um PC completo que simplesmente se conecta à televisão. Agora vamos dar uma olhada em algumas especificações aqui, porque não tenho ideia do que seja essa coisa. Tudo bem, esta TV agora está equipada com um Core i5 terceiro, geração de 2,5 GB, 4 GB de memória. Por algum motivo, ela está executando a versão de 32 bits do Windows Embedded. Não faço ideia do porquê. E isso estava realmente sendo usado por uma escola. Eles tinham um software aqui chamado Octopus, que provavelmente muitas pessoas assistindo diriam: "Ah, essa coisa, eu conheço essa coisa. Comprei isso no eBay." Sinto muito por apenas colocar os dados de alguém na tela aqui, mas você deveria ter apagado, amigo. Então, vou mostrar um pouco mais sobre isso depois, porque isso é, na verdade, para um propósito muito diferente do que eu tenho falado até agora. Mas este software é para crianças fazerem atividades colaborativas, como atividades criativas. Ele realmente não demonstra muito bem nessa TV. Fará muito mais sentido depois. Mas bem, é só um computador, é um PC, certo? E como já expressei muitas vezes nos meus vídeos, particularmente na série Little Guys, acho que isso não vai aparecer. Mas veremos. Talvez eu não descubra outro lugar para colocá-lo, mas um computador pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa com um processador x86, ou neste caso x64, fará qualquer coisa que você quiser. Sabe, acho que eu poderia simplesmente ir até a outra sala, pegar um drive USB e inicializar o Linux nessa coisa. Não consigo pensar em nenhuma razão para não fazer isso. Já volto. Tudo bem, esta é uma cópia do Fedora que encontrei no meu disco rígido. Vamos desligar aqui. Sabe, já que esta coisa está desligada, eu poderia muito bem mostrá-la a você antes de ligá-la novamente. Se você assistiu a todos os meus vídeos, talvez reconheça isso como módulo OPS. OPS é a especificação plugável aberta, e é um padrão Intel de, eu acho que foi em 2011. Então é bem antigo neste ponto, que é exatamente para esse propósito. O objetivo é deixar você tornar uma TV idiota inteligente, ou não fazer isso se não quiser, ou mudar a maneira como ela é inteligente. Se você não gostou deste computador, você pode trocá-lo por outro. E isso foi possível porque a especificação OPS é muito básica. Ela realmente não especifica muito além de alguns requisitos térmicos, obviamente. Então você não tem nada na parte de trás da TV que vai superaquecê-la, certo? Você não pode colocar um processador de desktop i7 quad-core lá. O que não quer dizer que eles não fabricam módulos i7. Eles realmente fazem, quer dizer, como você viu, este One era um i5. Os i7s não são muito mais potentes, e este realmente obtém uma quantidade razoável de energia da TV. Esta porta na parte traseira aqui combina praticamente todas as interfaces que você pode querer para esta aplicação. Você tem DVI, DisplayPort, USB 2 e 3, Serial e SEC. Isso é controle de eletrônicos de consumo. Ela permite que este dispositivo controle a TV, ou que a TV passe códigos MR para este dispositivo. Não consigo lembrar qual. Então, há uma interface de áudio. E então apenas um único trilho de energia de voltagem entre 12 e 19 volts, e esses caras tiram bastante amperagem disso.
Este é classificado em 12 volts, 5 amperes. Então isso é tipo o quê? 60 watts? Eu sou muito ruim com matemática. Não é um equipamento de gamer, mas quero dizer que você provavelmente poderia jogar nele se não fosse um covarde. Mas obviamente não é para colocar máquinas de altíssimo desempenho na sua TV. Só não faz isso se você quiser. Porque a questão é que parte do que eles são usados vai ser bem desgastante. Você pode estar usando isso para executar software personalizado que foi desenvolvido internamente para sua empresa e que quem sabe o que ele fará. Ele poderia fazer qualquer coisa sob o sol e ser limitado a um processador Atom ou algum ARM-SOC, ou algo assim tornaria muitas coisas simplesmente impossíveis. Mas um i5 de terceira geração é mais do que suficiente para fazer quase tudo o que você pode conceber neste tipo de aplicativo. Vou abrir essa coisa muito brevemente e mostrar o interior aqui. Não há muito nessas coisas. Você tira alguns parafusos, a tampa superior sai, e então, dentro, você tem uma placa com uma CPU sob um dissipador de calor, e não muito mais, apenas chips diversos. Se virarmos e tirarmos o painel inferior, você pode chegar à RAM. Mas eu não acho que haja nenhuma interface de expansão lá porque, bem, você não deveria fazer isso, certo? A única coisa que você poderia querer adicionar a um desses seria mais memória, porque ele já tem tudo o mais que você precisa. Vídeo, Ethernet, áudio. O que você vai fazer? Instalar um GeForce. E o disco rígido está, na verdade, nesta pequena bandeja aqui. Então você pode colocar um disco tão grande quanto quiser lá, desde que seja SATA. Tenho certeza de que os mais novos suportam NVMe, então essas coisas são incrivelmente simplistas, mas eles também expõem todas as suas portas externamente. Então, se você quisesse, você poderia realmente colocar mais equipamentos lá atrás e conectá-los a esta coisa. Você tem as portas USB, você tem a saída HDMI separada, e algumas delas realmente vêm com Wi-Fi. Então, virtualmente tudo o que você poderia querer fazer neste fator de forma é possível. Embora existam empresas que foram além, deixe-me pegar um dos meus outros módulos aqui. Há uma extensão de fato para OPS. Não sei se tem um nome, e não acho que seja oficial, mas torna os módulos mais grossos. O padrão ainda é o mesmo. Então você poderia pegar esse módulo e colocá-lo em um slot para este, mas não poderia fazer o contrário. Isso não vai caber nesta TV. Mas a razão pela qual eu tenho este é porque, além de um monte de USB, o que eu acho muito engraçado, ele também tem entradas de captura HDMI e VGA. Esta coisa realmente tem uma placa de captura. E a razão para isso é que eles são usados em sistemas de teleconferência onde você precisa da capacidade de ingerir um sinal de vídeo para enviar para a pessoa do outro lado da chamada. Então é para isso que serve. E HDMI e VGA. Porque o sinal que você está enviando pode ser de um laptop, esse tipo de coisa. Então, como você pode ver, há muitas coisas diferentes que foram feitas com esse padrão. Mas neste caso, somos nerds. Então tudo que vamos fazer é apenas brincar. Então vamos brincar. Nerds não querem todas essas coisas de nível profissional para fazer algo com elas. Nós só queremos perder tempo. Onde está o delete neste pequeno teclado horrível? É delete? É. Não vou fazer todo o mergulho profundo dos pequenos na BIOS. É uma BIOS. Funciona praticamente como todas as BIOS. E aqui vamos nós. Sim, temos inserição USB. Aí vamos nós. Não, por que essa é a opção principal nesta página? Truque do Coringa. Ok, parece que estamos inicializando, o que não é surpreendente. Isso é o Fedora 35. Acho que tem uns 2 ou 3 anos. Tenho certeza de que vai rodar bem aqui. É muito engraçado, no entanto, ver o texto. Tão pequeno, mas tão nítido. Como se eu estivesse bem aqui. E ó, esses pixels. Eles são tão definidos. Ah, lá vamos nós. Quais atividades temos? Temos espaço para atividades. Mas quais atividades existem? Não tenho ideia do que há no disco ao vivo do Fedora. Você tem algum jogo na sua TV? Não parece. Ah, aqui, um momento. Estamos em rede. Vamos ver se conseguimos colocar o Tux Tracer nessa coisa. Oh, cara. Eles já fecharam os repositórios para isso? Rapaz, isso parece muito provável. Bem, isso parece mais lento do que deveria ser. O que diabos está acontecendo aqui? Nada está funcionando. Ah, eu não acho que essa coisa goste de funcionar em apenas 4 GB de RAM. Acabei de perceber porque na verdade só tem 113 megas restantes, então... Bem, vamos atualizá-lo então. Eu tenho RAM. Certo, de novo. Como este é um PC, podemos apenas melhorá-lo. Tudo bem, o que temos aqui? Ah, acabei de descobrir que menti antes. Essa coisa na verdade tem um slot de expansão. Provavelmente coloquei algum texto na tela quando desmontei. Mas parece mini PCI. Ou devo dizer, mini PCI.
E essa pode ser a variedade que tem apenas as linhas USB conectadas. E só é realmente útil para rádios, Wi-Fi ou celulares. Sim, parece que é DDR3600. Tenho certeza de que tenho algo maior. O que tem no grandão, eu me pergunto. 4 GB DDR3. Droga. Quem tem RAM? Parece que você tem RAM. 4 GB DDR3. Droga. Oh, meu Deus, são 2 sticks de 4 GB. Não consigo ganhar meu reino por 8 GB. Estou lhe oferecendo um reino inteiro aqui. Vamos lá. Achei alguns. Tive que tirar um laptop do lixo. Ó, lá vamos nós. Isso vai resolver nosso problema? Quem sabe? Tudo bem, aqui vamos nós. Vamos direto ao ponto. E agora está funcionando muito melhor. Mas a loja ainda não funciona. Então tive que instalar o Turtracer pela linha de comando, porque esse é o mundo em que vivemos. Ó, isso já parece que vai funcionar como um. Ó, sim, lá vamos nós. Este jogo de uns 20 anos atrás funciona como um sonho aqui. Uau, os efeitos sonoros são muito mais altos do que a música. Por padrão, esses estalos ensurdecedores. Viva! Ei, ele também está fazendo isso. Ok. Então estou colocando um ponto muito fino nisso de novo. A moral da história é que você pode fazer o que quiser em um computador pessoal. Eu poderia colocar Haikais aqui. Eu não vou, mas eu poderia. Então o ponto é o PS. Um conceito incrivelmente legal. Você sabe, é algo que realmente deveria ter sido construído em cada TV. Ser capaz de transformar uma TV idiota em uma TV inteligente, ou um tipo diferente de TV inteligente, é por si só incrível. E então, para as empresas, a ideia de poder trocar o PC se ele morrer, ou se você quiser atualizá-lo, ou o que for, assim, apenas pop, pronto. Muito legal. Mas ainda vimos apenas parte do que isso é capaz. Esta é uma das aplicações sinalização digital, e bem, seja lá o que for isso. Mas a outra, a qual aludi antes, eram os quadros brancos digitais. E para isso vamos precisar ir para outra sala. Tudo bem. Então bem-vindos de volta ao estúdio. É aqui que eu gravo meus vídeos normais. O cenário é ali, minha mesa e a parede azul e tudo mais. Isso fica do lado oposto, provavelmente por razões óbvias. Este é meu monitor de programa. É meio grande. Acho que a maioria das pessoas não usa um monitor de programa tão grande. Sabe, preciso conseguir ver onde estou na tela. Preciso saber se estou muito perto da lateral para não ter espaço para gráficos na tela. Ou, sabe, se não estou segurando algo do jeito certo, esse tipo de coisa. Você precisa conseguir se ver. Mas, bem, o cenário que eu costumava ter para isso tinha tipo 55 polegadas e funcionava bem. Este tem 75 polegadas e 4K, ambos totalmente desnecessários. Mas não consegui que este fosse um bom monitor de programa. Este é o único lugar onde eu poderia colocá-lo que coubesse. Comprei este porque ele tem uma série de recursos muito especiais. Quer dizer, caramba, se nada mais, ele tem uma entrada HDMI no painel frontal. Você já viu isso? Nunca vi isso na minha vida. Quer dizer, as TVs de consumo costumavam ter entradas compostas no painel frontal e até esse vídeo. Mas isso foi na época em que as pessoas frequentemente conectavam suas filmadoras na TV por 20 minutos e depois desconectavam e guardavam. Hoje em dia acho que pouquíssimas pessoas têm dispositivos HDMI que desejam conectar temporariamente. Geralmente é um console de jogos ou algo que você conecta o tempo todo. Então eu entendo por que eles pararam de fazer isso. Ainda estou bravo com isso. Mas obviamente, eu não teria dirigido pela cidade e dado a alguém no Facebook Marketplace $300 por essa coisa só por isso. E na verdade, é um negócio ainda pior do que parece, porque não veio com controle remoto. Isso é sempre uma droga. Você compra uma TV usada, ela não vem com controle remoto. Você tenta procurar e todos os números do controle remoto são assim tão longos e você não consegue descobrir qual deles funciona com seu aparelho. Então, neste caso, é ótimo porque eu realmente não preciso pegar o controle remoto. A interface inteira é baseada em toque. Esta é uma tela sensível ao toque de 10 pontos e os menus, a seleção de entrada, tudo isso pode ser feito sem o controle remoto. Muito legal, mas por quê? Porque, como eu estava dizendo antes, isso é na verdade para fazer a outra coisa para a qual o OPS é usado. Este é um quadro branco digital. Deixe-me mostrar o que isso significa puxando isso para fora e espero não arrancando da parede. Aí vamos nós. Crise evitada. É meio difícil entrar aqui.
Pronto. Então esta é a maior TV que já tive o prazer de ter. E honestamente, mesmo comparado a uma normal, 75 polegadas, essa coisa é uma fera. Acho que custa algo em torno de 200 libras, eu quero dizer. E não há um único suporte no mercado que seja oficialmente classificado para suportar isso. E nem estou contando os suportes de parede. Estou dizendo que nenhum suporte em lugar nenhum é classificado para tanto peso. Tipo, acho que isso excede as TVs de plasma, que costumavam ser o padrão ouro para telas planas incrivelmente pesadas. Então essa coisa é monstruosa. Na verdade, eu literalmente não consegui encontrar um suporte de parede que suportasse isso em lugar nenhum. Mas então eu simplesmente fui à REPC, nossa loja Eway local, e eles tinham essa unidade absoluta. Essa coisa é classificada para tipo 400 libras. É um tanque. E mesmo assim, mesmo com a barra de espalhamento gigante aqui, o padrão VESA nesta TV ainda era grande demais para ela. Então, se você olhar de perto, o que quero dizer? Se eu mover a câmera. Na verdade, tive que ir ao Home Depot e comprar esses canais de aço galvanizado, fazer novos furos neles, e em seguida, montar uma barra de espalhamento maior para adaptar isso a esta TV. E eu tenho muita sorte de isso não ter caído da parede. Mas eu acho que neste ponto, se não caiu, não vai cair. Então por que eu me esforcei tanto? O que fez essa coisa valer a pena? Bem, ela tem uma série de recursos interessantes. Então, além das múltiplas entradas HDMI, mais a da frente, ela também tem uma saída HDMI. E aqui está o propósito disso. Essas coisas devem ser usadas em salas de conferência, onde as pessoas costumam fazer teleconferências, pelo menos em teoria, e em salas de aula onde geralmente há ensino remoto, onde a aula é transmitida online para alunos que não podem comparecer pessoalmente. E a saída HDMI é útil porque replica o que estiver na tela. Então, qualquer entrada que você escolher, ou mesmo se for o menu gerado internamente e o Media Player, ele recebe a saída pela porta HDMI aqui. E pode até ser reduzido de 4K para 1080 ou acho que 720. E então você alimenta isso em um dispositivo de streaming dedicado, o que é uma grande coisa nas escolas. Eles terão apenas aparelhos dedicados onde você apenas conecta uma entrada e aperta Go. E tudo é pré-configurado por terceiros para que os professores não precisem saber como executar essas malditas coisas, ou fazer qualquer diagnóstico ou algo assim. Então, em vez de tentar dividir o sinal de entrada que vai para a TV, o que é obviamente impossível se ele for gerado internamente na TV, e em vez de ter que se preocupar em ter um escalar que o professor precisa saber se deve usar ou não, tudo o que aparece no painel é forçado para qualquer resolução que você quiser e exibido. E isso torna tudo muito fácil, e o mesmo é verdade para configurações de teleconferência. Se você estiver usando um desses equipamentos de sala de conferência Cisco ou Polycom multicâmera, eles geralmente têm entradas de captura de vídeo que você pode conectar em um laptop ou algo assim. Se você apenas conectar essa coisa, então pronto, você está pronto. Isso é particularmente importante se você estiver usando o recurso restante que ele tem, que é o slot OPS para o qual esta empresa encomendou ou construiu dispositivos especiais dedicados. Como você pode ver pelo nome, o Active Connect acompanha o Active Panel. Isso parece superficialmente igual aos outros, exceto por... Bem, ele tem uma porta USB-B. Por alguma razão, nem tenho certeza para que serve isso. Tem um slot microSD, sabe, sei lá. Tem uma entrada HDMI. Então é muito parecido com o módulo OPS que mostrei a você que tinha a placa de captura embutida. Este também tem. E é claro que ele tem Wi-Fi, mas eu mencionei que isso era uma coisa com estes. Então isso não parece muito exótico. Mas o que torna isso especial está inteiramente no interior. Em vez de x86, essa coisa tem um processador ARM. E eu vou te mostrar quem é assim que eu puder sair daqui. É uma droga. Tudo bem, não caia da parede. Não caia da parede, por favor. Obrigado. Tudo bem, vamos direto ao assunto aqui. Então, o que eu mostrei até agora não é para o que essa coisa realmente se destina. Você pode fazer o que estou fazendo aqui. Você pode conectá-lo a qualquer fonte HDMI. E de fato mencionei que é uma tela sensível ao toque multiponto. Se eu fosse passar um cabo USB para o meu PC, eu poderia realmente usar isso como uma entrada de toque para o Windows. Mas não é para isso que serve. Vamos para a entrada de origem aqui e escolher o PS. Isso vai ligá-lo automaticamente. Boop. Eu adoro que ele realmente mostra essa pequena mensagem interna dizendo: Espere, o módulo está iniciando. Eu só sei que o Promethean vai me enviar um e-mail. Ei, você quer fazer um anúncio? Não, eu não quero fazer um anúncio. Este não é um anúncio do Promethean. Comprei esta TV de alguém que a tirou completamente do lixo no trabalho. E comprei todos esses módulos OPS no eBay. E não estou interessado em promover ninguém. Não tenho ideia se o produto da Promethean é bom.
Além disso, essa é uma indústria enorme com toneladas e toneladas de concorrência. E tenho certeza de que há 50 ou 60 outras empresas que fazem praticamente a mesma coisa, provavelmente da mesma maneira. Tudo bem, então aqui está. Este é o software e você provavelmente já está sentindo algumas vibrações. Você provavelmente está recebendo algumas vibrações. Vamos apenas aumentar as vibrações. Sim, já é óbvio, certo? Vamos deixar mais óbvio. Você já está sentindo? Você está sentindo? É Android. Mas nós sabíamos disso. É literalmente um Android comum falando sobre dispositivos aqui. Versão 6 patch nível 2018. Não tenho ideia de quando essa coisa foi vendida, mas posso dizer que a versão do kernel diz que é de 2020. Então isso é algo muito comum em dispositivos Android de baixo custo. Tipo, se você comprar um tablet Android no AliExpress, há uma grande chance de que seja como o Android 8 patch, nível 2023, porque o Google tem um suporte de cauda muito longa para essas coisas. Mas muitas vezes você descobrirá que o kernel é muito mais recente, como temos aqui. Agora, não me cite sobre isso. Não sou um especialista em Android, mas tenho quase certeza de que o painel sujo e as teclas de teste do painel significam que eles realmente lançaram essa coisa com uma versão do sistema operacional em modo de desenvolvedor. Provavelmente não faz verificação de assinatura de aplicativo ou algo assim. Outra coisa muito comum com dispositivos Android de baixo custo. Mas não me cite em nada disso, isso tudo pode ser besteira. Mas a questão é que, sim, é apenas uma cópia antiga do Android rodando em um processador presumivelmente muito lento. Eu não vi o tipo de hardware ali, mas você pode imaginar que é isso. E se você olhar nas opções do desenvolvedor, isso diz, e naturalmente, é claro que eles não têm as opções do desenvolvedor desabilitadas, porque esta é uma versão do SEO para desenvolvedores, tenho quase certeza. Vamos ativar a sobreposição de tela. Aí vamos nós. Aí está o multitoque para você. Se você estava curioso. Uau, isso desenha muito devagar. Não sei qual é o processador dessa coisa, mas provavelmente não é Snapdragon, digo isso a você. E claro que tenho certeza de que não há Google Play Store aqui. Espera. Meu Deus, tem... Isso está logado? Espera aí. Eu loguei nisso? Oh, meu Deus. Quem quer que tenha sido o dono disso, antes deixou a si mesmo logado quando vendeu. Bem, ok, isso não é problema meu. Agora temos que instalar alguma coisa, vamos jogar um jogo que é simples. O que podemos jogar nessa tela enorme? Gostaria de saber se eles têm Tuxacer aqui. Eu me sinto como Vanna White usando essa coisa. Teclado, senhor. O teclado está preso abaixo dessa barra aqui, e eu... Oh, espere, aqui vamos nós. Aqui estamos. Algo me diz que eles não testaram isso muito bem. Existe. Tem uma barra de espaço aqui? Aqui vamos nós. Ok, é meio que flutuando. Não está preso na parte inferior da tela. Super Tux Kart. Excelente. Isso vai ser tão impossível de jogar. O hardware aqui provavelmente não vai lidar muito bem com o 3D e também vai ser impossível de controlar. Mal posso esperar. Se você está se perguntando se a gaveta de notificações está lá, está. Você tem que meio que agarrar aqui. Aí está, um pouco fora do centro. E como você pode ver, tem alguns problemas. Mas também. O que mais há de novo? Tudo bem, estamos instalando. Façam suas apostas. Você acha que isso vai funcionar? Eu realmente não acho. Quer dizer, vai rodar, mas vai ser impossível de jogar. Tudo bem. Aqui vamos nós. Oh, meu Deus. Instalação concluída, hora de instalar. Adorei a interface do usuário da era do Android 4. Ok, aqui vamos nós. Vamos nos livrar da barra de navegação ali embaixo. Fiquei aqui por um momento pensando, hein? Que tipo de controle vamos usar? E percebi que essa coisa provavelmente não tem um acelerômetro ou um giroscópio. O menu está funcionando melhor do que eu esperava. Ok. Talvez esse jogo não seja tão intenso graficamente quanto eu pensava. Fico imaginando em que esses mapas são baseados. Não é como se esse fosse um jogo da Nintendo, e eles realmente têm um rico portfólio de história de videogame para extrair. Uau! Isso realmente parece razoável. Eu tenho que vir aqui. Diz que tem aceleração automática, então devemos estar bem. Olha isso! Eu realmente não esperava que ele rodasse tão bem. Na verdade, estou meio surpreso. Cara, não acredito que isso esteja realmente funcionando. Bem, quero dizer, funcionar é uma afirmação muito forte. Eu absolutamente não consigo chegar às armas ali. Eu precisaria de uma segunda pessoa. Preciso de um artilheiro. Não, meu dedo continua escorregando do volante. E quando isso acontece, você para de acelerar imediatamente. A outra coisa divertida que acontece é que se você agarrar o volante aqui, acho que você dá marcha ré.
Sim, sim. Então não está funcionando muito bem nesta tela. Deixe-me dizer. Mas está funcionando muito melhor do que eu acho que qualquer um poderia esperar. Então, se você tinha alguma dúvida, é só Android. Tudo bem. Como saímos daqui? Nós arrastamos para cima? Ah, tem um botão ali. Aí vai. Mas com todo esse absurdo fora do caminho, vamos dar uma olhada em algumas das coisas que isso realmente pretendia fazer. Então você pensaria que esses seriam os aplicativos principais, mas eles não parecem ser. Eles são apenas atalhos para vários sites. Esta é a ferramenta de galeria. Este é apenas o Opera em si. O que isso faz? Não é possível conectar a câmera? Bem, o que você esperava? Ah, bem, eu acho que você provavelmente poderia colocar uma câmera em cima e conectá-la ao USB. Porque, novamente, se você estiver usando isso para coisas de teleconferência, isso pode ser útil. Além disso, este aqui é um aplicativo de compartilhamento de tela. E acredito que o que você faz com ele é executar o aplicativo deles em seu laptop Windows ou Mac. E então, ele apenas transmite a tela diretamente para o software aqui. Agora, obviamente, acho que a Apple tem uma solução para isso, e o Windows tem sua própria solução para isso, e nenhuma delas pode ser facilmente suportada por dispositivos como esse sem pagar uma quantia enorme de dinheiro para a Apple, ou dar suporte a um protocolo quebrado e miserável da Microsoft, com o qual ninguém se importa. Ninguém se importa. Então, essa é apenas uma que eles mesmos inventaram. Provavelmente é VNC sob o capô, ou algo assim. É absolutamente a solução certa, em vez de dizer a um professor: bem, você deveria ter uma marca diferente de laptop. Mas, fora isso, essas não são muito interessantes. O verdadeiro suco está neste pequeno menu aqui. E este programa, eu acho, é o óbvio Draw. Draw é um aplicativo de quadro branco. Você entendeu? Nem escrevi isso, eu escrevi isso. Parabéns! Isso é tudo que você realmente veria um desses sendo usado. O que eu ouvi sobre toda essa categoria de produtos é que tudo é baseado nessas ideias bobas de como a escola realmente funciona. Mesmo no ambiente mais suburbano, você sabe, americano, as crianças não vão se envolver com esse tipo de coisa. Isso parece tão bajulador para mim, mas nós simplesmente apagamos isso. Agora eu presumo que é por isso que a TV tem esse trilho de metal aqui embaixo, porque parece exatamente onde você colocaria um pedaço de giz em um quadro negro ou um marcador de quadro branco. E eu presumi que eles tinham alguma canetas para essa coisa que pareciam assim, mas eram capacitivas, certo? Parece uma ideia bem óbvia, embora quero dizer, como a multitoque, não sei se você precisaria delas. É algo bem básico. Você sabe, é um programa de desenho para crianças, certo? Então, além do mais básico, você sabe várias cores e esse tipo de coisa, ele também tem uma ferramenta de marca-texto. Eu posso imaginar um professor usando muito isso. Você pode definir o fundo para uma grade. Na verdade, é bem legal. Você pode definir essas coisas que eu presumo que sejam para a prática de caligrafia. Preciso presumir que seja para fazer isso. Eu acho que você pode colocar imagens. Eu esqueci completamente sobre isso, sim. Você pode inserir imagens arbitrárias para poder conectar um pendrive e carregar uma imagem dele. Ou eles têm todas essas coisas aqui que você pode simplesmente injetar e então colocar onde precisar. Então eu suponho que você poderia, você sabe, escrever coisas de professor. Eu poderia imaginar professores usando isso, talvez. Talvez. Embora eu ache que a maioria não se incomodaria. E é isso que eu ouvi, que é muito difícil fazer qualquer um dos funcionários ou crianças interagir com essas coisas. Na maioria das vezes, eles são instalados, ficam lá por anos, depois são desinstalados e substituídos pela mesma coisa de outra empresa para outro contrato. Mas tanto faz. E obviamente eles esperavam que as crianças pudessem usá-lo, porque ele tem um modo multiusuário, onde, dependendo de qual lado você está, ele usa uma cor diferente e lhe dá sua própria pequena barra de ferramentas aqui. Ah, quase esqueci. Há também algumas ferramentas de desenho. Então, por exemplo, podemos obter. Oh meu Deus, transferidor. Eu mal fui à escola. Eu não sei como as coisas são chamadas. É meio estranho interagir com ele. Como se você definitivamente pudesse usá-lo. Para medir ângulos. É para isso que serve. Eu pensei que fosse para desenhar linhas. É para desenhar regiões. Vamos ver como esse cara funciona. Nós fazemos isso? Nós fazemos a mesma coisa? Isso faz linhas? Parece que não faz nada. Não, há linhas ali. Sim, sim, com certeza. Há linhas. Então você pode usar isso. Na verdade, isso é bem legal agora que eu vejo. E então, isso apaga tudo o que adicionamos deste lado? Ah, isso é interessante, assim como as camadas aqui. O que eu escrevi antes de entrar no modo multiusuário permaneceu lá.
mas isso simplesmente apagou tudo que eu escrevi desde que entrei naquele modo. Então, eu acho que como professor, você pode preparar o quadro com alguma coisa, depois ir para o modo multiusuário e as crianças podem escrever em cima dele. E então você pode simplesmente desfazer quando terminar. Então é tipo, ok. Tudo isso parece bem razoável, certo? E não sei por quê, mas isso parece fazer mais sentido como um aplicativo Android. Quer dizer, não precisa ser, certamente. Deixe-me só. Deixe-me fazer esse ponto, eu já volto. Lembre-se, esse cara, OPS é padrão, então é claro que ele vai trabalhar aqui também. Você não deve puxá-los para fora quando estiver funcionando, mas é seguro. Já fiz isso várias vezes. Ah, sabe de uma coisa? Deixei o Linux lá. Bem, vamos ver como é. Sem sinal? Por quê? Isso funcionou antes. Ah, lá vamos nós. Estranho. Acho que quando você inicializa o Linux nisso, ele faz algo que desliga a interface DisplayPort que vai para a TV. Mas o Windows funciona bem com isso, eu acho. Burro. Ah, eu acho. Este módulo foi feito na China. E o software de recuperação, eles nunca mudaram para inglês. Mas por que ele está fazendo uma recuperação? Talvez eu o tenha quebrado ao puxá-lo para fora enquanto ele estava funcionando. Não pode ser. Certo, lá vamos nós. Demorou um pouco, mas parece que está funcionando agora e devemos conseguir iniciar o Octopus aqui. Sabe de uma coisa? Deixe-me. Lá vamos nós. A propósito, tem o nome Boxlight escrito nele. E eles não fizeram o Octopus. Ele foi apenas personalizado para eles. Boxlight é o nome de outro fabricante de TVs de quadro branco digital para o mesmo propósito, como você já pode perceber pelo estilo do software. Isso também. Posso enviar isso para lá? Agora, infelizmente, isso não parece me deixar mover a barra de ferramentas para o lado direito. Eu não quero ficar aqui o tempo todo. Então a questão é que você pode ver isso. Isso faz a mesma coisa, mas tem muito mais ferramentas. Então, por exemplo, parece que... Vamos lá. Toda vez que eu toco em algo, ele tende a não pegar. Mas aí vamos nós. Então poderíamos desenhar formas. O que é isso? Isso é um marcador? Esse é o seu marcador. Permite que você incorpore imagens. Ah, ó, isso é fofo. Ele tem esse pequeno modo de lanterna virtual. Sério? Definitivamente irradiando uma atmosfera de sala de aula aqui. O que é isso? O quê? Ah. O que isso faz? Isso é só para esconder parte do tabuleiro? Eu acho. É, parece que sim. O que mais temos aqui? Ferramentas de captura. Sério? Hein? Ah, acho que se tivéssemos uma câmera conectada, poderíamos incorporar um vídeo lá. Ah, isso nos permite fazer uma captura de tela. O que fazemos? Assim? Onde ele vai? Ah, provavelmente vai para uma galeria em algum lugar, ok. E então se nós... Ah, se tocarmos em coisas que já desenhamos, são objetos vetoriais. Então poderíamos redimensionar isso. É um vetor? Acho que é porque a resolução aqui parece muito baixa. No entanto, quando redimensiono isso, não parece ficar mais pixelado. Então, acho que na verdade é um vetor. Parece que há um teclado na tela. Não consigo dizer. Ah, há uma ferramenta de texto. Aí está. Ah, ok, tem. Isso é realmente muito bom. Isso parece muito melhor do que o aplicativo Promethean. Novamente, não estou promovendo ninguém. Não sei quem diabos é o Boxlight. Nem sei mais se eles existem. Vamos apenas definir algo mais razoável. Tudo bem? Aqui vamos nós. Ah, esse é um layout realmente estranho. Tenho que admitir. Estou indo melhor do que esperava. Uau, isso é tipo, o quê? 3 erros? Na verdade, não é tão ruim. Podemos fazer isso pequeno? Podemos, isso é provavelmente muito mais administrável. Certo, tenho que admitir que estou impressionado. Octopus realmente parece estar certo. Não sei por que a resolução é tão ruim. Não sei se você consegue ver isso, mas é tudo super definido. Temos alguma configuração? Não parece que há muita coisa acontecendo nas configurações. Provavelmente há algum aplicativo de administrador que você precisa executar, alguma coisa enterrada que apenas técnicos devem saber sobre onde você pode definir coisas assim. Mas você pensaria que estaria definido corretamente desde o início. Agora veja, esta é a experiência do Windows 8, certo? Uma interface baseada em toque. É assim que deveria funcionar. Keystone Tools. Alguma coisa acontecendo aí? Senhor? Senhor? Eles estão lá embaixo, preferências. Certo, nada acontecendo aí. Ok. Acho que o Keystone é um software diferente.
Porque isso parece algum tipo de resultados, participantes. Ah, bem, o nome sugere que é para questionário. Então talvez eles tivessem algum tipo de negócio onde crianças fariam questionários em tablets ou algo assim, e então os resultados seriam visíveis na tela, visualizariam os registros. Sim, temos um aplicativo chamado Answer Key. Adoro esse logotipo. Adoro isso como design gráfico de software livre. Quer dizer, diabos. Quem vai ver isso, certo? Oh, essa é aquela coisa boa, a faixa de opções do Microsoft Office ali. Ok, parece que é isso. Nós configuramos um questionário usando essa coisa. Temos alguma seção salva? Parece que não há nenhuma, tipo, amostra. Ah, isso é uma chatice. Quer dizer, você meio que entendeu para que serve isso, certo? Você sabe. Você cria perguntas com respostas e pontos. E então você clica em iniciar sessão, e então todo mundo se conecta a ela. Você obtém seu gerenciamento de participantes aqui, onde você pode fazer todo o seu registro de usuário e outras coisas. Sim, sim. Então eu acho que isso meio que se explica. Agora eu vi que havia uma pasta chamada Jogos. O que achamos que está acontecendo lá? Você tem algum jogo no seu quadro branco? Temos Baseball, Fast Track, Missão a Marte e Quandary. Ah, e eles são todos objetos Shockwave Flash. Podemos simplesmente abri-los em um navegador? Isso seria engraçado. Não parece promissor, para ser honesto. Eu meio que acho que isso deve ser executado dentro de um programa maior. Além disso, dê uma olhada no Google Chrome. Uau! Faz um tempo que não vejo essa versão da interface do usuário. Aqueles eram dias diferentes naquela época. Ficamos surpresos com o quão rápido era. Acho que isso não é um começo. E acho que estamos meio que tendo uma ideia do que essa coisa é. E como você pode ver, sim, você poderia fazer qualquer coisa que quisesse neste espaço, certo? OPS pode ser qualquer coisa, sabe? E isso está executando o Windows. A outra coisa é rodar Android. Tenho certeza de que em algum lugar por aí há algo como a unidade BrightSign que mostrei a você antes. Acho que eles fizeram uma versão OPS disso, e eu vi versões OPS de vários outros dispositivos de aparelho. Então sim, praticamente qualquer coisa que você possa imaginar que se encaixe nesse fator de forma, eu acho que foi encaixado nesse fator de forma. E então, no final, só temos que perguntar, o que isso significa para você? A lição aqui é que OPS é uma tecnologia fascinante com muitas aplicações, que neste momento, provavelmente, não são mais relevantes para a maioria das pessoas. Até mesmo muitos nerds assistindo isso. Não estou sugerindo que os computadores desta era não sejam úteis. Quero dizer, um i5 de terceira geração, e eles fazem muito mais novos no formato OPS ainda são absolutamente cromulentos para todos os tipos de aplicações. O problema é que, se você está no mercado para esse tipo de coisa estranha, provavelmente tem dinheiro para simplesmente comprar algo muito mais útil e muito mais novo. E você provavelmente não se importa que ele não esteja literalmente embutido na sua TV. Quero dizer, por uns 50, 60 dólares, você pode comprar uma máquina Lenovo One L. Um ThinkCenter Tiny que tem especificações muito melhores, muito mais expansibilidade. Não é limitado a esse formato e não é casado com uma TV que... Bem, a essa altura, se você encontrar um, provavelmente ele está bem desatualizado. O Promethean na outra sala. Certo, essa coisa está boa. Pelo menos é 4K. Mas certamente não é, você sabe, nova. Acho que é de 2018 ou algo assim. E embora existam mais novas, elas não estão no mercado de usadas. Então elas vão custar de 5 a 8 mil dólares. O que é isso? Todas essas coisas eram terrivelmente caras, novas. A única razão pela qual tenho a única razão pela qual tenho 3 é porque são mais velhos que estão sendo reciclados e jogados fora. Agora, o outro lado disso é que as mais velhas estão sendo descartadas e jogadas fora. Então, se você ficar de olho, provavelmente conseguirá uma em praticamente qualquer cidade grande. E talvez alguns não tão grandes, porque, novamente, eles estão sendo instalados por empresas que agora estão fechando escritórios dos quais não precisam mais, e se livrando dessas configurações estúpidas de teleconferência, que ninguém nunca usou. Além disso, é claro, eles estão sendo eliminados por empresas cujo contrato está acabando com seu atual fornecedor de coisas inúteis de teleconferência que ninguém está usando. Então, eles assinam com um novo fornecedor que retira as coisas antigas, instala coisas novas que ninguém jamais usará. E as coisas antigas vão para o lixo e os funcionários as levam para casa. E as vendem no Craigslist ou no Facebook Marketplace. Foi assim que eu consegui o meu. É assim que você deve conseguir o seu. E quanto aos módulos, você meio que tem a escolha do lixo lá. Os de ponta, como os i7 e outros, ainda custam bastante, infelizmente, pelo menos quando os encontrei. Mas você pode ter sorte porque muitas pessoas não têm ideia do que tem. Claro, isso também significa que eles geralmente não são etiquetados corretamente. Se você for ao eBay procurar por OPS, Module ou AliExpress, porque há muitos deles lá, você pode obter os de médio porte por entre 40 e 80 dólares, preços muito razoáveis. Os de ponta custam mais como 5.800 e 1.200. Mas se você pegar os números do modelo e definir algumas pesquisas salvas, você provavelmente pode ter sorte com alguém que está tipo, eu não sei o que é essa coisa, e joga lá por 50 dólares. Mas isso é realmente útil apenas para os curiosos na plateia porque, tipo, eu disse que agora temos opções melhores. Você realmente não precisa fazer isso.
Infelizmente, por mais que doa para nós, nerds, ouvir isso, as Smart TVs funcionam muito bem. Eu sei que isso deixa as pessoas furiosas, mas tipo, eu vejo nerds como eu saindo e comprando uma TV, e se esforçando o máximo que podem e estourando um vaso sanguíneo na testa, tentando conseguir uma que não seja Smart. Então eles levam para casa e conectam uma coisa que reproduz Netflix. É a mesma coisa se você sair e comprar uma Smart TV. Eles rodam os aplicativos que se conectam ao Plex para que você possa assistir seu anime pirateado. É a mesma coisa. Você nem precisa comprar uma caixa separada. Mas mesmo se você for comprar uma caixa separada, você pode simplesmente comprar, tipo, o que é a coisa da Android TV. Eles funcionam muito bem. E é isso que a maioria das pessoas está fazendo na minha experiência. Então, isso realmente não está te dando muito mais do que poder dizer. Olha, minha TV tem um computador nela. E é realmente uma pena, porque se todo mundo soubesse que elas existiam há 12 anos, quando a primeira leva delas estava sendo jogada no lixo, então teria sido muito mais relevante naquela época. Mas eu realmente acho que esse navio já zarpou. E francamente, o navio provavelmente já partiu no OPS em geral. Foi absolutamente muito relevante em 2011, 2015. Mas com a queda vertiginosa do custo dos SOCs e dos fornecedores, dando suporte a software e dispositivos embarcados por muito mais tempo do que antes, além de todos os outros fatores, parece que o OPS como conceito está se tornando irrelevante. E ao mesmo tempo, a Intel está tentando matá-lo. Eles têm um novo padrão chamado SDN. Por novo, quero dizer que tem uns 5 anos. Acho que é exatamente o mesmo conceito, exceto que é um pouco menor, tem interfaces um pouco mais novas, e é licenciado, não é aberto. Acho que a Intel ficou brava porque todas essas empresas chinesas estavam fazendo essas coisas e não pagando nada a elas, como se isso não pudesse ser permitido. Então agora você tem que pagar a elas por cada módulo, eu acho. Isso significa que não encontrei um que custe menos do que cerca de $1.200. E eu estou supondo que por esse motivo, você sabe, a Intel arruinando o que eles tinham e a crescente popularidade de dispositivos com módulos de aparelhos embutidos, eu acho que isso está indo por água abaixo. Hoje em dia, uma empresa que faz um quadro branco digital, ou um produto de teleconferência, ou o que quer que seja, a TV tem apenas um SoC Android embutido nela. E eles estão executando software personalizado às vezes e eu acho que eles apenas os mantêm mantidos por muito mais tempo do que costumavam. Então sim, eu acho que essa está meio que chegando ao fim. Mas, no entanto, eu sei como os nerds são. Eu tenho 3 dessas coisas, embora não tenha absolutamente nenhuma utilidade para elas. Eu certamente tenho computadores suficientes. Então, se você está animado com a perspectiva de ter um, eu recomendo que você fique de olho. Não procure por OPS TV ou algo assim, você nunca obterá resultados fazendo isso. Você quer procurar por quadros brancos digitais, quer procurar por multissincronizadores NEC e então. Você quer procurar na categoria de TV no Facebook Marketplace e ficar de olho em coisas com molduras muito retangulares e verificar suas especificações. É basicamente a melhor maneira de fazer isso. E é claro que os 2 que eu mostrei a você são um pouco grandes, mas eles realmente vêm em tamanhos menores. Alguns estão por aí, há um de 32 polegadas, mas eu realmente tenho outro NEC que é apenas um de 42 polegadas, que perto até mesmo dessa coisa parece pequeno. Agora, uma coisa interessante sobre isso é que essa coisa também tem um slot UPS, mas o que tem nele é um sintonizador de TV que acredito estar em um desses novos cartões SDM. Na verdade, isso adapta o SDM ao UPS. Então, se você tinha alguma dúvida sobre se o SDM realmente fez algo novo e inovador, o fato de que ele poderia ser convertido em PIN para a coisa antiga meio que sugere o contrário. Mas agora, pelo menos, se você vir algo assim enquanto estiver fazendo compras em brechós ou algo assim, você saberá o que está vendo. Então, peço desculpas por não ter feito isso uma década atrás, quando teria sido um pouco mais útil. Mas bem, pelo menos está aqui agora. Então, espero que você tenha gostado de assistir. Se você é novo no meu canal, olá, bem-vindo, espero que tenha gostado. Considere se inscrever se quiser ver mais coisas assim. Eu tento fazer as coisas pelo menos tão interessantes quanto possível. Mas se você quiser ter certeza de que posso continuar fazendo coisas assim, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo. Este é meu trabalho em tempo integral, então eles são a única razão pela qual posso pagar para fazer isso. Eles estão pagando pelo espaço, pelas coisas, pela minha gasolina, pelas compras e por todas as outras coisas. Então, sou incrivelmente grato a todos eles por tornarem isso possível. Mas eu só quero insistir nisso de novo, porque o espaço do armazém que estou agora é simplesmente uma virada de jogo. Eu tenho essas TVs, ou pelo menos esta, há um bom tempo. Na verdade, um dos meus clientes doou isso para mim, acho que há 6 ou 8 meses. E eu estava realmente animado com isso, porque não consegui encontrar uma TV UPS em lugar nenhum. Estou procurando há mais de um ano e nada aparecia. Fiz buscas no eBay, no Craigslist e tudo mais. E então eu consegui essa coisa desse sujeito. Desculpe-me por ter esquecido seu nome novamente, mas já o agradeci o suficiente em um vídeo no Patreon. E desde então, desde que eu pude realmente começar a experimentar e aprender como essas coisas funcionavam, isso me ajudou a encontrar mais coisas. E agora eu tenho 3 dessas TVs. E muito em breve terei mais e minha namorada terminará comigo. Mas isso é tudo no futuro por enquanto. Isso é fantástico. E isso só é realmente possível porque tenho espaço para me movimentar, respirar, montar as coisas no meio do chão e passar cabos por todo o lugar. E eu simplesmente não conseguia fazer isso no espaço do estúdio.
É ótimo para vídeos do tipo sentado em uma mesa conversando, mas não é ótimo para esse tipo de coisa altamente ativa. Então eu só quero agradecer a todos novamente. Eu não poderia fazer isso sem você e todos os outros. Obrigado por assistir.